Nós cantamos agora há pouco, meus irmãos, que o amor de Deus não falha, e não falha mesmo quando as coisas não parecem que são assim. Nós cantamos nesse mesmo hino a respeito do versículo que está em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós cantamos isso de uma forma um pouquinho diferente lá no cântico. E é interessante que quando Paulo escreve isso aqui, ele está dando uma grande resposta no capítulo 8, a partir do verso 12, a um possível questionamento da igreja de Roma, a respeito de uma coisa muito simples. Ele estava falando a respeito da glória do Evangelho, ele estava falando a respeito do poder do Espírito Santo, principalmente no capítulo 8. E alguém poderia se perguntar, mas Paulo, muitos irmãos nossos estão sofrendo, muitos estão morrendo, muitos estão sendo perseguidos, muitos estão sofrendo agruras, as intempéries da vida. E você está falando que nós temos vitória em Cristo, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, que nós somos filhos e herdeiros de Deus. Não tem alguma coisa estranha aí, Paulo? Se nós somos filhos e herdeiros em Cristo, se nós temos o poder do Espírito, se nós somos uma nova criatura, por que ainda passamos por todo esse tipo de tribulação? E por que ainda morremos? Por que ainda sofremos? No meio de uma resposta longa, que não é o meu objetivo aqui hoje falar sobre ela, é que ele diz esse versículo: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não está dizendo que cada uma dessas coisas são boas, muito pelo contrário. Se você observar a partir do verso 18, está num contexto de tribulação, de grande angústia. Inclusive ele fala sobre a angústia da própria criação. Então ele está dizendo, olha, nem tudo que acontece na nossa vida realmente é agradável e bom aos nossos olhos. Nem todas as coisas. Mas pode ter certeza, ele está dizendo, o Senhor Deus usa todas essas coisas juntamente, todas elas cooperam, trabalham juntas para o bem maior de cada um daqueles servos e servas de Deus que o amam. Mas qual é o bem maior? A questão está aqui. Porque nós imaginamos, quando estamos com uma enfermidade, quando estamos com um problema de desemprego, quando estamos com um problema de relacionamento, nós imaginamos que estar bem, fazer o bem para nós, é nos livrar daquele problema, é nos livrar daquela tribulação. Mas, segundo o texto, o fazer o bem é nos transformar à imagem do Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior bem que o Senhor quer para nós. É nos moldar à imagem do seu Filho. E para isso, muitas vezes, coisas desagradáveis acontecem na nossa vida, mas creia, meu irmão, Deus ele usa todas essas coisas para o maior bem que Ele pode produzir em nós, que é nos transformar, nos moldar ao caráter do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sendo trabalhados por Deus. Nós somos parecidos com uma escultura de pedra. Quando você pega uma pedra bruta e o escultor começa a esculpir, se você se colocar no lugar da pedra bruta, como ser humano, você sentiria muitas dores, porque ele vai lá com aquele machadinho dele e vai tirando pedacinho por pedacinho de cada pedra para formar uma imagem, formar uma obra que no final você olha e fala, que coisa linda, que obra extraordinária. Mas até chegar lá, deu um trabalhão danado, ele gastou muitas horas. E se a pedra falasse, ela muitas vezes falaria, para com isso, eu não estou aguentando mais. Está doendo. É assim que Deus trabalha conosco. E Deus está formando em nós a imagem do seu Filho. Ele está nos preparando para vivermos nos céus, para vivermos para sempre na sua presença. Ele nos ama, mesmo quando as coisas não dão certo. Certa vez, acho que no século XX ainda, um psiquiatra judeu,
Ele escreveu um livro nos Estados Unidos que foi best-seller, talvez até hoje um dos livros escritos por um psiquiatra que mais vendeu em todo o mundo. E ele dizia mais ou menos assim, eu posso estar errando aqui o título, mas ele dizia mais ou menos isso, a ideia era essa. Por que coisas más acontecem, por que acontecem coisas más a pessoas boas? Por que acontecem coisas más a pessoas boas? Esse psiquiatra judeu, ele não tinha a concepção cristã, ele não conhece o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala muita coisa ali que não condiz com o que a Escritura nos ensina, mas ele ensina outras coisas que não tem nada a ver com o que a Escritura ensina. Como se Deus estivesse se enganando muitas vezes, ao permitir que o mal aconteça na nossa vida, mas a Bíblia é muito clara, meus irmãos. E Paulo está escrevendo para pessoas que sofriam, para pessoas que passavam por problemas. E ele dizia, olha, o amor de Deus não falha. Foi o que acabamos de cantar. O amor de Deus nunca falha, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria. Na semana passada, nós falamos sobre a graça e a soberania de Deus na vida do apóstolo Paulo e a resposta cristã ao sofrimento. Paulo passou por muitas lutas. Nós vimos ali no comecinho do capítulo 28 de Atos. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do verso 10. E o tema da minha mensagem hoje é como exultar ou como se alegrar em meio às provações. Como exultar ou como se alegrar em meio às provações. Antes de nós lermos o texto, vamos orar mais uma vez. Pai, nós já te agradecemos por tudo que o Senhor nos deu neste culto. Te agradecemos pela palavra tua que já foi lida. Nós aprendemos como o Senhor é fiel à tua própria aliança. Como o Senhor também, quando olha para a humanidade, vê toda uma humanidade pecadora, e mesmo assim o Senhor ainda está preparando e preparou já uma grande salvação para nós, em Cristo Jesus, e ainda prepara uma maior ainda que virá, quando nós estivermos para sempre na sua presença. Nós já te agradecemos, ó Deus, pelas orações erguidas ao teu trono, te louvamos porque o Senhor nos trouxe aqui, para adorá-lo e para ouvir a tua palavra. Ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa as famílias da tua igreja. Derrama ricas e copiosas bênçãos sobre cada família, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre as portas dos empregos, abençoa aqueles irmãos, e são muitos, que têm empregos cujo horário atrapalha os irmãos de estarem em comunhão plena na igreja e principalmente a convivência com as suas famílias. Abençoa esses irmãos, ó Deus. Nós temos clamado ao Senhor, nós temos levantado a nossa voz, nós temos pedido constantemente ao Senhor, esses irmãos têm clamado, as famílias têm pedido, ó Deus, abençoa os irmãos com um novo emprego, com empregos que lhes deem liberdade para estar em comunhão com o teu povo na igreja, em comunhão com a sua família. Muitos dos nossos irmãos estão sofrendo com isso, ó Deus. Eles não estão felizes por estarem trabalhando aos domingos. Eles gostariam de estar na tua casa, ó Deus. Eles gostariam de estar louvando ao Senhor nesse dia reservado para o Senhor. E eles não têm podido, ó Deus. Eles não têm pecado com isso, porque conhecemos a tua palavra, mas eles têm sido privados, ó Deus, de muitas bênçãos, principalmente da comunhão com os irmãos, da comunhão com o teu povo aqui na igreja, de participarem dos cultos, e também da convivência com as suas famílias, com os seus cônjuges, com as suas esposas, com os filhos. Abençoa o teu povo, ó Deus, abençoa com paz, com prosperidade, traz prosperidade ao trabalho dos teus servos, às empresas onde os teus servos trabalham,
preserva os empregos, abre portas de empregos novos, ó Deus. Abençoa os nossos celeiros, cuida, Deus, das nossas coisas, porque nós queremos cuidar do Teu reino aqui na terra, ó Deus. Nós queremos louvar o Senhor e agradecer o Senhor por cada uma das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E mesmo no meio das tribulações, ó Deus, nós queremos nos alegrar no Senhor e queremos glorificar o Teu nome em meio às tribulações, porque confiamos no Teu amor por nós. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Ontem e hoje foi dia de final de campeonatos estaduais, né? Alguns estão muito felizes e outros estão muito tristes. Pelo que me parece, os são paulinos hoje estão tristes. E os corintianos estão fazendo essa algazarra lá fora. Uma alegria passageira. Uma alegria que não dura nada. Amanhã, diante do primeiro problema que aparecer na empresa, ou na família, ou qualquer coisa que apareça, essa alegria do futebol acaba. Mas o que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, sobre como nós podemos enfrentar os períodos de tribulação na nossa vida, os momentos de provação com alegria? E é interessante porque a palavra de Deus nos ensina que nós podemos exultar no meio das provações. E quando a palavra de Deus usa essa expressão exultar, não é uma alegria simples, é uma alegria esfuziante, é uma alegria intensa, é aquele tipo de alegria que faz você pular, saltar. Mas como? Como que nós podemos ter esse tipo de alegria espiritual, não é uma alegria carnal, no meio das grandes provações da vida? Como fazer isso? Parece contraditório. Como que eu posso estar triste se eu tenho um filho doente, se eu estou lutando para mudar de emprego, se eu estou procurando um emprego, se eu estou preocupado com o dia de amanhã, se eu estou enfrentando problemas de relacionamento, se eu estou acamado, se eu estou internado num hospital? Como que eu posso exultar em alegria? A palavra de Deus tem resposta para nós, meus irmãos. E eu os convido a ouvir a leitura que eu vou fazer na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 10, e eu vou ler até o verso 25. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um,
portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A carta de Pedro, meus irmãos, ela pode, se você pudesse resumi-la numa única frase, ela poderia ser resumida na seguinte frase: a alegria em meio ao sofrimento. Alegria em meio ao sofrimento. O apóstolo Pedro, ele teve um ministério muito profícuo, que não é relatado em Atos, nós sabemos pela história da igreja, numa região do norte da Ásia Menor, acima da Galácia, onde o apóstolo Paulo pregou. Você deve se lembrar que na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele tentou ir para o norte da Ásia, o Espírito Santo o impediu de ir para lá, e ele acabou indo para o noroeste. Você lembra disso? Ele foi para outra região. Ele estava pretendendo ir para uma região que é a região do Ponto, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Essa era uma região mais ao norte, era para lá que ele queria ir. Mas o Espírito Santo, na época, falou para ele: não é para lá que você vai. Eu vou te mandar para outro lugar, porque o objetivo do Espírito Santo, naquele momento, era que Paulo chegasse na Europa, na Macedônia, depois na Grécia. Era esse o objetivo do Espírito Santo ali. Mas o Espírito Santo não estava trabalhando só na vida do apóstolo Paulo. Nós precisamos entender isso. O Espírito Santo estava trabalhando na vida de muitos outros, na vida de Tiago, na vida de Pedro, na vida de muitos outros missionários que foram espalhados pelo mundo, por causa, inclusive, das perseguições. E Pedro vai para aquela região que Paulo, a princípio, queria ir. E Pedro faz um trabalho lá. E ele está escrevendo essa carta justamente para esta região. Ele não está escrevendo para uma igreja específica. Por isso, a carta de Pedro é uma das cartas, das chamadas cartas ou epístolas gerais. Ele está escrevendo para uma região grande, para muitas igrejas. E o que acontecia naquelas igrejas? O que acontecia no norte da Ásia? Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos. Estavam sendo perseguidos pelos seus vizinhos. Os vizinhos que outrora eram seus amigos, eram aqueles que visitavam os templos pagãos junto com eles, aqueles que participavam das mesmas festas junto com eles, talvez muitos parentes, muitos familiares, que estavam sempre ali junto com eles, em todas as diversões que eles participavam. De repente, alguns deles se tornaram cristãos, e eles já não adoravam mais os ídolos, eles já não prestavam culto mais às imagens de escultura. Eles já não adoravam aquelas estátuas, aqueles deuses pagãos. Eles não mais se prostituíam. Eles já começaram a ter uma vida diferente. O culto cristão era estranho para aquela época. Esse culto como nós temos hoje, um culto simples, você não tem batuque, você não tem uma grande festa aqui, você não tem uma estátua aqui para olhar, você não tem um sacerdote com paramentos, com aquelas vestes imponentes, você não tem nada disso. Você não tem velas, você não tem
nada extraordinário no culto cristão. Naquela época era pior ainda, porque eles se reuniam em casas. Eles se reuniam em lugares praticamente pequenos. Algumas vezes, algumas casas um pouco maiores, mas o culto cristão era simples. E a grande questão para as pessoas de fora era, que culto estranho desses cristãos. E outra, eles adoram um único Deus, e a gente nunca vê esse Deus. Os outros deuses a gente vê a estátua do fulano, a estátua do ciclano, a estátua do beltrano, mas o Deus dos cristãos a gente não os vê. E outra, eles têm uma prática estranha, eles comem lá um pedaço de pão e tomam um vinho, meio que numa reunião meio que secreta, as pessoas de fora não podem participar, que coisa estranha. Alguns até nos acusavam naquela época de sermos canibais, porque achavam que nós comíamos a carne de alguém. Nós sofrimos essas coisas no começo da era da igreja. Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos por vizinhos, por parentes, pelos judeus. Os judeus ainda perseguiam os cristãos nessa época, e provavelmente já começava uma perseguição do próprio Império Romano. O Império Romano foi alargando aquela perseguição até em meados do segundo século. E terceiro século, a perseguição estava intensa. E era muito difícil ser cristão naquela época. Era muito difícil você bater no peito e falar, eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Era essa a situação que aqueles irmãos estavam passando. Muitos talvez estivessem perdendo seus empregos. Muitos estariam perdendo seus bens, tendo as suas casas queimadas. Muitos talvez estivessem sendo mortos por causa do Evangelho de Cristo. E a questão é que alguns daqueles irmãos estavam pensando assim, mas espera um pouquinho, nós recebemos o Evangelion. Evangelion, a própria palavra no grego significa boas novas, boas notícias. Eles poderiam estar se perguntando, mas que boas notícias são essas? Se eu estou passando por tantas dificuldades, por tantas tribulações, será que não era melhor eu voltar para a minha antiga religião pagã? Pelo menos lá eu não era perseguido, estava tudo bem comigo. Por isso, o apóstolo Pedro escreve essa carta, para mostrar como que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não é somente superior a todas as doutrinas concorrentes, mas como o Evangelho do Senhor Jesus Cristo pode produzir na vida do crente uma alegria espiritual sobrenatural, mesmo em meio a tribulações. Veja, por exemplo, o verso 6. O verso 6 desse mesmo capítulo, olhe para esse texto, ele é muito importante. Ele diz assim, nisso exultais. Esse exultai, essa palavra é salte de alegria, tem uma alegria intensa. Por isso, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele está falando isso, olha, vocês estão sendo entristecidos pelas provações que vocês estão passando. É verdade, mas vocês podem ter uma alegria espiritual intensa no meio dessas provações. Contraditório, não é? Para nossa mente racional, contraditório, com certeza, absolutamente contraditório. Mas o cristianismo, meus irmãos, ele é contraditório em várias coisas com a cultura humana. Em várias coisas. Esse texto que nós lemos, ele vai nos ensinar como agir para nós termos alegria em meio às provações. Esse texto eu vou dividi-lo em duas grandes partes. A primeira parte vai do verso 10 ao verso 12, onde o apóstolo Pedro, ele vai nos chamar a atenção para nós lembrarmos de alguma coisa e meditarmos a respeito do Evangelho. Isso vai ser muito importante. Depois do verso 13 até o verso 24, ele vai dar 4 dicas práticas de como nós podemos desenvolver alegria no meio do sofrimento. Primeira parte, os versos de 10 a 12. Ele, na verdade, aqui, meus irmãos, nesses 3 versos, ele está dizendo aqui para nós, olha, preste atenção,
Existiram pessoas melhores do que vocês, muito melhores do que vocês, que experimentaram a previsão do Evangelho, falaram do Evangelho, mas não tiveram as bênçãos do Evangelho, não viram o Evangelho com seus olhos. E essas pessoas foram os profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, eles pregaram a respeito do Senhor Jesus Cristo. Eles falaram a respeito das glórias que o seguiriam. Eles, guiados pelo Espírito Santo, eles falaram desse Evangelho, mas eles não usufruíram do Evangelho. E eles eram, muitos deles, melhores do que nós. Moisés, Abraão, Davi, José, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel. Muitos profetas falaram a respeito do Evangelho, mas eles não viveram o Evangelho. Eles não puderam experimentar isso. Então ele está dizendo para aqueles irmãos, lembre-se disso. Meditem sobre isso. Vocês não são as únicas pessoas que sofrem no mundo. Outros já sofreram piores coisas do que vocês, e eles anunciavam o Evangelho que eles mesmos não viveram. Veja o que ele diz no verso 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram ou questionaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Ou seja, ele está falando assim, vocês são privilegiados. Aquela graça que eles profetizaram chegou sobre vocês. Vocês estão experimentando essa graça. Eles não tiveram o mesmo privilégio. E diz ainda, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Eles falaram não só sobre os sofrimentos que Jesus passaria, mas também as glórias que ele seguiria, que seguiriam na vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas eles não experimentaram nada disso. O Espírito de Cristo os guiava, mas o Espírito de Cristo não permitiu que eles experimentassem o Evangelho naquela época. Veja o verso 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, olha a expressão para vós outros de novo, para vós outros vos foram anunciadas as coisas que agora, a vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Ou seja, ele está falando assim, olha, aquilo que foi profetizado lá no Antigo Testamento, os apóstolos agora, cheios do Espírito Santo, estão pregando o Evangelho. E tem mais, ele acrescenta mais um grupo de seres aqui. Os anjos, eles anelam, eles desejariam compreender esse Evangelho que foi pregado a vós outros, mas eles não podem. Você sabia disso? O anjo, qualquer anjo, pode ser arcanjo, pode ser querubim, pode ser serafim, qualquer anjo, por mais poderoso que seja, ele não compreende o Evangelho como você, crente, compreende. Ele nem pode proclamar o Evangelho, porque ele não sabe o que é ser perdido e depois ser salvo por Jesus Cristo. Ele não sabe. Os anjos anelam perscrutar. Eu não sei quem assistiu aqui um filme, eu assisti esse filme várias vezes com a minha esposa. Um filme romântico, muito bonito, Cidade dos Anjos. Não sei quem já viu esse filme. Se você viu esse filme, você deve lembrar que havia um anjo que ele se apaixonou por uma mulher da terra, humana, e ele ficou tão apaixonado por ela, que ele queria tomar a forma humana. Ele queria se encarar, ele queria deixar de ser anjo. E aí os outros anjos, amigos dele, falavam assim, rapaz, você sabe que isso é um preço muito grande.
Porque se você deixar de ser anjo, você vai se tornar humano, você nunca mais vai voltar a ser anjo. E pior, você vai morrer. Você vai passar pela morte. Lembram-se disso? E quando aquele anjo, e é permitido a ele se tornar um homem, ele começa a experimentar as coisas desse mundo, ele não entendia isso, ele não entendia o que era o amor entre um homem e uma mulher. Ele não conseguia compreender. Porque ele precisava ser homem para entender o que era se apaixonar verdadeiramente por uma mulher. Os anjos, meus irmãos, naquele filme, é um filme hipotético, né, teórico, nós sabemos que não é verdade isso, os anjos não podem se tornar humanos, o único ser celestial que se tornou humano foi o Senhor Jesus Cristo, mas ele traz uma paráfrase para nós, de que os anjos gostariam de entender o Evangelho, os anjos gostariam de vivenciar, experimentar o Evangelho. Eles até compreendem intelectualmente o Evangelho, mas eles não podem experimentar o Evangelho como eu e você experimentamos. Então vejam o que Pedro está falando. Olha, prestem atenção, vejam o valor do Evangelho. Ele foi pregado, ele foi preparado por muitos profetas na antiguidade que não experimentaram esse Evangelho. Os anjos gostariam de experimentar esse Evangelho e não podem experimentar o Evangelho. Os apóstolos estão sofrendo perseguições duras para pregarem esse Evangelho. E mais, o Espírito Santo está por trás de todos eles. Todos eles. O Espírito Santo está preparando apóstolos e como preparou os profetas para pregar o Evangelho a vocês. Vocês têm privilégios. Vocês estão desfrutando de algo rico e poderoso. Lembrem-se disso. Esse é o primeiro ensino do apóstolo Pedro. A partir do verso 13, ele vai nos dar 4 imperativos, 4 ordens, para que nós possamos colocar em prática, para podermos valorizar este Evangelho. Na verdade, é um desenvolvimento desses últimos versículos que estudamos. Ele vai falar assim, olha, como é que você vai colocar isso em prática? Como é que você vai valorizar esse depósito rico do Evangelho? E o verso 13, nós temos o primeiro imperativo. Você sabe, o imperativo é um modo verbal que tanto no português como no grego, ele tem a mesma ideia, é uma ordem. Eu estou falando para você, faça isso. Não é uma sugestão, não é um subjuntivo, não é um outro tipo de verbo que está sugerindo a você alguma coisa. É uma ordem, olha, faça isso. Por causa dessa riqueza do Evangelho, porque você precisa meditar na beleza do Evangelho, que vai possibilitar você ter exultação no meio do sofrimento. Preste atenção. Ele diz assim no verso 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O primeiro imperativo é, espere inteiramente na graça do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é muito importante. Nós precisamos ter o Evangelho na nossa mente e no nosso coração, ele precisa estruturar a nossa mente. Tanto é que ele usa a seguinte expressão, cingir o vosso entendimento. Você sabe o que era cingir, essa expressão? É uma expressão, na verdade, de origem hebraica. Era próprio da cultura hebraica. Lá no Antigo Testamento, e mesmo no Novo Testamento, você vai ouvir muitas vezes essa expressão. O que era cingir? Quando você tinha que se preparar para uma guerra, quando você tinha que se preparar para fugir, quando você preparava-se para alguma coisa, você usava um cinto que você levantava, porque eles não usavam calças como nós, com cintos como o nosso. Você precisava colocar um cinto onde você amarrava algumas coisas na cintura e aquela toga, parecida com uma toga, você apertava aquilo na cintura para você poder ter agilidade para correr. Cingir o entendimento, o que Pedro está nos dizendo assim, olha, use a sua mente para compreender o Evangelho.
Use a sua mente para você aguardar esperançosamente nesse evangelho que vos está sendo trazido na revelação do Senhor Jesus Cristo. E também ele usa a expressão sede sóbrios. Não fiquem narcotizados. Não fiquem como se estivessem bêbados, se estivessem drogados, se estivessem desapercebidos da realidade. Vejam a realidade do evangelho. É essa o primeiro mandamento, a primeira ordem. Esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aguarde esse evangelho que está trazendo salvação para vocês. Medite nele, pense nele. Cubra-o no seu entendimento, ele tem que habitar na sua mente, no seu coração, ele tem que fazer parte da sua estrutura de vida. Meus irmãos, o Evangelho não é só para você entender o Evangelho, para você fazer a profissão de fé aqui. O Evangelho ele tem que fazer parte do nosso dia a dia, constantemente. Esse é o primeiro mandamento. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Do verso 14 ao verso 16, nós vamos ter o segundo mandamento, o segundo imperativo. Ele diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. O segundo imperativo é: sejam santos, sede santos, tornai-vos santos. Na verdade, o que ele está dizendo aqui, meus irmãos, nesses poucos versículos é: olha, antes vocês estavam moldados no mundo, vocês seguiam as paixões do mundo. Vocês estavam com a mente, com o coração, com a vontade, com as emoções moldadas no mundo e, portanto, vocês seguiam as paixões do mundo. Quando você foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo, quando o Espírito Santo vem habitar em você, agora você passa a viver uma outra vida. Você não é mais moldado por este mundo. Você sabe o que é o molde? Existem várias formas, várias técnicas de moldagem. Existe a moldagem na indústria, que você pode moldar plástico, você pode moldar alumínio. Você pode moldar, inclusive nas artes, você pode fazer moldes para formar um objeto. O molde, na verdade, é aquela ferramenta que vai dar forma a uma matéria sem forma, como o barro, por exemplo, como o alumínio derretido, como o ferro derretido, como o plástico derretido. O que ele está falando, olha, antes você estava formatado no mundo, você tinha a cara do mundo, você tinha o jeito do mundo, você foi formatado assim, você foi moldado assim. Agora você tem que ter um outro molde. Você tem que jogar esse molde fora e ter um outro molde. Você tem que ser moldado por uma outra ferramenta, por um outro padrão. O seu padrão tem que mudar. Isso é santificação. É quando você deixa de viver um tipo de vida para viver outro tipo de vida. E ele poderia dizer assim, olha, ele já falou, né, dos profetas, ele falou dos apóstolos, ele falou de anjos. Ele poderia falar assim, olha, então vocês vão ser moldados agora por um outro padrão, que é o padrão dos profetas. Não, ele não usou o padrão dos profetas. O padrão dos anjos, também não. O padrão dos apóstolos, olha, os apóstolos tem uns aqui vivos, Pedro era um apóstolo, ele poderia ter falado, olha, imitem-nos, façam como nós, sejam como nós, os apóstolos. Não. Ele usa um molde muito superior. Ele fala assim, olha, sede santos como Deus é santo. Deus é o padrão. Ele é o molde. Ele é realmente com quem eu tenho que ser parecido. Agora você não faz mais parte da velha criação de Adão. Você não faz parte mais do velho mundo. Você faz parte agora do novo reino, o reino do Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo para você, olha, seja parecido cada dia mais com Deus.
Seja amoldado à forma como Deus age. E como você faz isso, meu irmão? Olhando para a palavra de Deus. Não há outra forma. Você conhecendo cada vez mais a Deus. Você não pode dizer para alguém que ama uma pessoa sem conhecer essa pessoa. É impossível isso. Você precisa conhecê-lo, você precisa saber o jeito dele, você precisa saber aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, aquilo que o agrada, aquilo que o desagrada. Só assim você vai poder agradá-lo, fazer aquilo que ele ama. E aí você pode falar, agora eu amo aquela pessoa. Amar a Deus, meus irmãos, ser parecido com Deus, você precisa primeiro querer conhecê-lo. Você primeiro precisa reconhecer que você ainda tem marcas do molde de Adão. Você ainda carrega impressões, selo, carimbos de Adão na sua vida. E o processo de santificação nada mais é do que você deixar aquele molde antigo e passar para um novo molde. Se santificar. Veja como ele diz, vós, como filhos da obediência, vocês agora não são mais filhos da desobediência, vocês não são mais filhos de Satanás, vocês não são mais filhos deste mundo, vocês são filhos agora de um evangelho que traz obediência. Portanto, como filhos, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Portanto, segundo é santo aquele que vos chamou, e quem que nos chamou? Deus. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Meus irmãos, a santidade de Deus, quando nós estivermos cada vez mais parecidos com Deus, nós vamos ter maior capacidade para exultar no meio das provações. Então, é o primeiro mandamento, ou a primeira ordem, ou o primeiro imperativo, esperem inteiramente no Evangelho. Segundo, transforme-se em santos, tornem-se santos, sede santos, como Deus é santo. Mas ainda tem um terceiro imperativo, que vai do verso 17 até o verso 21. Ele nos diz assim, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui está o outro imperativo. Portai-vos com temor, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, este sangue conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Meus irmãos, temor de Deus, a Bíblia diz lá, no Antigo Testamento, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Há muita confusão ainda hoje a respeito do que é o temor de Deus. Quando a Bíblia no Antigo Testamento fala de temor de Deus, ela está falando sobre a reverência a Deus. Ela está, na verdade, falando sobre a adoração a Deus. O que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é: esteja em constante adoração a Deus, reverencie a Deus, tenha respeito por Deus, leve Deus a sério. Procure olhar todo mundo ao seu redor como o molde da sessão anterior. Veja o mundo pelos olhos de Deus. Santifique tudo na sua vida. Olhe o mundo ao redor da perspectiva do próprio Deus. Seja reverente, adore a Deus, tenha temor dEle. Quando a Bíblia usa algumas expressões no Antigo Testamento, ele fala assim, temor e tremor, aí ele está falando, olha, reverência e mesmo pavor de Deus, medo de Deus, porque Deus é santo e nós não somos santos. Mas aqui ele está falando sobre reverenciar a Deus,
levar a Deus em adoração o tempo inteiro. Por quê? Porque ele diz uma coisa muito séria: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados. Ele faz uma comparação aqui, meus irmãos, entre dois valores. Prata e ouro são, até hoje, elementos pelos quais os homens se matam. Os homens deixam de dormir. Os homens gastam as suas vidas por causa de ouro e prata. São coisas valiosas para o ser humano. São coisas valiosas dentro da cultura humana. São importantes, sim, para nós? São. Mas ele está contrapondo esses valores humanos. Ele está dizendo assim: olha, não foi nenhum preço de ouro deste mundo, nem prata deste mundo, que comprou a sua vida. Foi alguma coisa muito superior, foi um objeto, foi um ente de grande valor, superior a qualquer ouro e prata do homem, do mundo. E qual é esse objeto? O precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Foi com esse preço que ele te comprou. E quando eu vejo esse texto, meus irmãos, eu lembro daquela figura de Apocalipse que diz que no novo céu e a nova terra, na cidade celestial, as ruas vão ser de ouro, os portais vão ser de pedras preciosas. O que quer dizer isso? Senão que aquilo que para o homem atual é tão importante como o ouro e a prata, lá nos céus não vai ter valor nenhum. Vai ser onde a gente vai pisar. Vai ser onde você vai abrir porta, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo é superior a qualquer valor humano. É isso que ele está nos dizendo. Se você quiser adorar a Deus, se você quiser ter uma mente de adorador, você tem que ter isso em consideração. O sangue do Senhor Jesus Cristo que te resgatou é o maior valor que você tem na sua vida. Medite nisso, valorize isso, creia nisso. Viva isso. Meu querido irmão, se você não compreender essas verdades do Evangelho, se você não colocá-las em prática na sua vida, quando vierem as provações e as tribulações, você não vai compreender o que é exultar no meio das provações. Você não vai compreender o verso 6, quando ele diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Você não vai compreender isso. Por isso que esses imperativos têm que fazer parte da sua vida. Você tem que compreendê-los, você tem que encarná-los, isso tem que fazer parte do seu DNA, isso tem que fazer parte da sua corrente sanguínea, tem que fazer parte dos seus pensamentos. Espere inteiramente na graça do Senhor Jesus Cristo. Torne-se santo, seja santo como Deus é santo. Tenha temor de Deus, reverencie a Deus, adore a Deus, faça da sua vida uma vida de adoração, como um adorador. E em quarto e último lugar, o último imperativo, a partir do verso 22 até o verso 24. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aqui é o quarto imperativo. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ele não está falando sobre amor a Deus aqui. Ele está falando amor entre os irmãos. Amem os irmãos. E não é qualquer amor, não, é amor de coração e ardentemente. É uma palavra forte aqui, é um advérbio forte. Por quê? Porque vocês foram regenerados de semente, vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus. Ele contrapõe agora dois conceitos, que naquela época era muito comum. Eles eram plantadores, eles sabiam que era uma semente.
Eles sabiam que mesmo uma flor muito bonita, mesmo uma árvore muito bonita, ele era plantado uma semente, essa semente germinava, essa semente, ela produziria futuramente uma flor muito bonita. Mas ela estragaria, ela envelheceria com o tempo, e em breve tempo. As flores mais bonitas, elas envelhecem rapidamente. Aquela semente que o apóstolo Pedro está falando aqui, não é uma semente corruptível, não é uma semente que morre. Essa é uma semente incorruptível que fez você nascer de novo, que foi a palavra de Deus. Porque você agora nasceu de novo, porque você agora é uma nova criatura, porque você foi regenerado, porque você não é mais o mesmo, você deve amar o irmão, você deve amar o seu irmão. Você precisa amar o seu irmão, é imperativo, não é sugestão, não é alternativa, não é opção, é mandamento. Ame o seu irmão. Eu volto a repetir, como que você pode amar o seu irmão se você não conhece o seu irmão? Como você pode amar o seu irmão se você não participa da vida do seu irmão? Você sabe, eu ainda não sei do jeito que eu gostaria de saber, sei muito mais hoje do que há 3 anos atrás, ou há 2 anos e pouco atrás. Mas você sabe o que acontece na vida dos irmãos aqui na igreja? Aquilo que é possível você saber? Porque tem coisas que ninguém fica sabendo, só o irmão mesmo. Ele não abre para ninguém, ninguém vai saber, só o Espírito Santo de Deus. Mas naquilo que é possível conhecer dos irmãos aqui, aquilo que os irmãos estão sofrendo, você tem gasto tempo com isso? Você tem perguntado para o irmão, como é que está a sua vida? Como é que você tem passado? Há uma dificuldade aqui, eu entendo plenamente. Há pessoas que também não querem se dar a conhecer. Há pessoas que não querem nem conhecer e nem ser conhecidas. Como que você pode dizer que ama o irmão a quem você vê? A quem você pode pegar no braço dele? A quem você pode chorar com ele? Com quem você pode se alegrar? A quem você pode fazer uma visita? A quem você pode, nos momentos mais difíceis, estar do lado dele? Como é que você pode dizer que ama alguém que você vê de carne e osso e você não está nem preocupado com a vida dele? Você nem sabe o que está acontecendo. O assunto não é esse, meus irmãos, mas o livro de Hebreus diz assim: muitos imaginam que podem viver a vida cristã sem estar se congregando. Isso é impossível. Isso é impossível. Eu sei que nós todos temos dificuldades imensas aqui, nós oramos mesmo hoje pelo trabalho de muitos irmãos que não podem estar no domingo hoje porque estão trabalhando. Muitos têm dificuldades de locomoção, dificuldades de saúde e vários problemas que acontecem na nossa vida. Mas eu quero lhe perguntar, meu irmão querido, você tem se envolvido com os seus irmãos aqui da igreja? Você tem participado, na medida que é possível, das reuniões de oração, para você saber o que os irmãos estão lutando? O que é motivo das nossas orações? Eu não sou contrário a colocar pedidos de oração no boletim, não, de forma alguma. Eu acho que tem que colocar. Quanto mais nós fizermos as coisas conhecidas, melhor. Mas muitas vezes, você olha lá no boletim, é uma coisa, você pode até se preocupar com aquilo, mas é diferente quando o irmão levanta aqui na reunião de oração e fala: olha, eu estou passando por essa dificuldade, orem por mim, por favor. É diferente. Você sente o drama da pessoa. Ou quando alguém vem aqui e fala assim: olha, consegui uma bênção essa semana, estou super feliz, você também se alegra com ele. Se você coloca no boletim, é válido, mas não é a mesma coisa. Não tem o mesmo efeito. Quantos de nós, meus irmãos, não estamos amando o nosso irmão? Quantos de nós não estamos nos dando a conhecer aos nossos irmãos? Não convivemos com os nossos irmãos? Hoje tivemos uma manhã de Páscoa maravilhosa.
tivemos um café da manhã gostoso, tivemos momentos maravilhosos aqui de comunhão. Muitos não tiveram conosco, muitos não tiveram. Nós fomos, amados irmãos, regenerados. Agora é uma nova semente que nasceu dentro de nós. É a semente da palavra de Deus. E essa é incorruptível, ela não morre. Ela não morre. Você já imaginou isso? Que agora você tem uma nova criatura dentro de você que não morre nunca mais vai se separar de Deus. Por isso nós podemos amar os irmãos. Ele não está dizendo aqui, mas eu posso lhe dizer, baseado em Romanos, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em você, quando o Espírito Santo enche você, automaticamente o amor flui de você. Sabe um teste que você pode fazer se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É simples. Se você ama os irmãos. Simples assim. Porque quando você está cheio do Espírito, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. É assim que Romanos nos ensina. É assim que o Espírito Santo, inspirando o apóstolo Paulo, nos ensina. Quando esse amor, ele flui dentro de nós, quando ele enche dentro de nós, você vai querer amar o seu irmão, porque ele vai transbordar. O amor transborda a partir de você. Ele não vai ficar meio copo, ele vai transbordar o copo, ele vai passar do copo, ele vai sair do teu ser, ele vai contagiar as pessoas, ele vai se importar com as pessoas. Ele vai levar o momento de comunhão da igreja muito mais a sério. Porque eu preciso me importar com os meus irmãos, eu preciso saber o que está acontecendo com os meus irmãos, eu preciso orar por eles, e eu preciso deles. Eu preciso que eles orem por mim. Eu preciso que eles me sustentem em oração. Isso é amor cristão, meus irmãos. E se nós queremos ser uma igreja relevante neste bairro, nós precisamos ser conhecidos pelo amor. Nem tanto pela nossa doutrina. A doutrina é importantíssima, eu tenho falado isso várias vezes para os irmãos. Nós presbiterianos amamos doutrina. Nós amamos a correta doutrina das Escrituras, nós amamos estudar as Escrituras, isso é importantíssimo. Mas se essa doutrina não está produzindo um enchimento do Espírito Santo na sua vida, e não está fazendo você transbordar de amor, tem alguma coisa errada na sua doutrina. O problema não é a doutrina. Doutrina é ótimo, é perfeito, é assim que Deus nos ensina. Precisamos conhecer a doutrina da palavra de Deus. Mas doutrina sem amor é vazia, é doutrina oca. Quatro imperativos para nós nos lembrarmos e meditarmos do valor do Evangelho, que vai capacitar-nos a exultar em alegria no meio das provações. A primeira, esperar atentamente na graça do Senhor Jesus Cristo. Esperar inteiramente. Você ter o Evangelho fazendo parte da sua mente, do seu raciocínio. Seja sóbrio nisso. Em segundo lugar, torne-se santo. Seja moldado pela vida de Deus na sua vida. Busque santidade na sua vida. Em terceiro lugar, adore a Deus, seja temente a Deus, tenha reverência por Deus em toda a sua vida. E, em último lugar, ame ardentemente, de todo o teu coração. O verso 25 ficou de fora, porque ele fecha essa sessão toda nos dizendo: a palavra do Senhor, porém, ela permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Esse é o Evangelho. Esta é a palavra que pode torná-lo capaz de se alegrar no meio da tribulação. É isso que o apóstolo Pedro está ensinando àqueles irmãos daquelas igrejas que passavam
terríveis provações. Terríveis provações. Algumas semanas atrás, eu postei no grupo de WhatsApp um pequeno livro, um livreto. Como você ajudar pessoas que estão enfrentando doenças crônicas. Doenças que não têm cura. Eu não vou fazer essa pergunta na realidade, eu vou fazer só retoricamente. Quantos de vocês se preocuparam com aquilo? Quantos de vocês abaixaram aquele livreto e tentaram pelo menos lê-lo? Você já viu quantas pessoas doentes ao nosso redor? Vira e mexe, um irmão aqui está pedindo oração por alguém que está passando problemas crônicos, e doenças crônicas, doenças debilitantes, que a pessoa não vai ser curada. Ela vai sofrer dores terríveis. Você está preocupado com isso? Você baixou o livreto? Pelo menos baixou e falou assim, uma hora eu vou ler. Acho que 22 páginas, se não me falha a memória. Pequenininho, mas bem prático. Como você faz quando você vai visitar uma pessoa que está para morrer? E você sabe que ela vai morrer. Deus pode fazer um milagre, fazer uma restauração, um ressuscitamento? Pode. Mas naturalmente, no fluxo natural da vida, você sabe, ela vai morrer. Como você trabalha? Você se importa? Você ora por essas pessoas? Ah, meus irmãos, nós precisamos aprender muita coisa a respeito do Evangelho. Muita coisa. Muita coisa. Vamos orar? Amado Pai Celestial, nós queremos te agradecer pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos te agradecer pelas grandes riquezas que Ele comprou para nós naquela cruz. Nós te agradecemos porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é totalmente contracultural. Ele é contra a cultura humana. Ele é contra a lógica humana. Ele é contra todas as perspectivas da inteligência humana. Porque o Senhor foge à nossa realidade. O Senhor é muito acima daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Os teus caminhos não são os nossos caminhos. Os teus pensamentos estão muito acima dos nossos pensamentos. Só o teu Evangelho pode produzir em nós esta capacidade de exultar, de pular de alegria espiritual no meio das grandes dificuldades da vida, no meio das provações, no meio das lutas. E nós sabemos, ó Deus, mais cedo ou mais tarde nós enfrentaremos lutas, umas maiores, outras menores, mas nós vamos enfrentá-las. A própria vida é uma luta, a própria vida é cheia de provações. Por isso nós queremos, ó Deus, porque entendemos que esta é a Tua vontade na Tua palavra, acabamos de ler, acabamos de estudá-la, nós entendemos que o Evangelho é aquilo que nós temos de mais importante na nossa vida. Queremos cingir o nosso entendimento, queremos ser sóbrios, queremos esperar inteiramente na graça que nos está sendo revelada em Cristo Jesus. Queremos nos lembrar que homens do passado pregaram a respeito desse Evangelho, anunciaram esse Evangelho, falaram desse Evangelho, mas não experimentaram esse Evangelho. Queremos nos lembrar que apóstolos como Pedro, Paulo e outros morreram por esse Evangelho, se sacrificaram por esse Evangelho. Nós queremos nos lembrar que os anjos desejam viver esse Evangelho e não podem.
Nós queremos também nos lembrar que o teu Espírito Santo, o Espírito de poder, esteve o tempo todo preparando este Evangelho, preparou a vinda do Senhor Jesus Cristo, preparou o seu nascimento, preparou as suas tentações, preparou a sua vida, o abençoou, o encheu, o completou com o teu poder do teu Espírito Santo. Foi o teu Espírito que o guiou, foi o teu Espírito que o consolou na cruz. Foi o teu Espírito que esteve preparando todas as coisas para que nós hoje tenhamos a realidade do teu Espírito. Ó Deus, nós queremos nos lembrar disso todos os dias da nossa vida. Queremos ser santos como o Senhor é santo. Queremos ser moldados pelo teu caráter, queremos ser parecidos com o Senhor, queremos pensar como o Senhor, queremos sentir como o Senhor, queremos ter os mesmos desejos que o Senhor, queremos ser parecidos com o Senhor Jesus Cristo, mesmo que para isso precisamos passar por tribulações e provações. Queremos ter reverência pelo Senhor. Queremos ter temor do Senhor, queremos adorá-lo em todos os momentos da nossa vida, queremos também amar o nosso irmão, queremos amar a tua igreja, queremos amar o teu povo, porque agora somos nascidos de uma nova semente, de uma semente incorruptível que é o poder da tua palavra, a tua palavra que não perece, a tua palavra que não cessa, a tua palavra que não envelhece. Nós somos agora uma nova criatura, um novo ser nasceu dentro de nós, por isso nós podemos amar os irmãos, nós temos o Espírito Santo sendo derramado em nossos corações, e o Espírito derramado, ele transborda em direção ao nosso irmão. Precisamos amar o nosso irmão, queremos amar o nosso irmão. Ó Deus, dá-nos entendimento de tudo isso, para que estejamos preparados para viver exultando em alegria, no meio de um mundo de provações, de tribulações, de angústias, de medos, de ansiedades. Faça isso no nosso coração, ó Deus. Faça isso na nossa vida, nós te pedimos, para a honra do teu nome, para a glória do nome de Jesus Cristo, para a exaltação do teu nome, para a expansão do teu reino e para a edificação e alegria do teu povo que aqui está. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.